O sol de Ribeirão Preto costuma ser impiedoso, mas naquela manhã, ele entrou pela janela da cozinha com uma suavidade enganosa. Eu estava sozinha. O silêncio daquela casa de 6 quartos era algo que eu aprendi a apreciar depois que meu marido faleceu, mas nos últimos 5 anos, esse silêncio tinha sido substituído pelo som metálico dos saltos agulha de Thalita e pelas discussões abafadas de Vanclay. Eu preparei o café. O grão era da nossa própria fazenda, uma safra especial que meu falecido esposo chamava de ouro negro. O aroma preencheu o ambiente, mas quando me sentei à mesa de mogno, a mesma mesa onde celebramos batizados, aniversários e colheitas bem-sucedidas, notei algo que não pertencia ao cenário. Um envelope branco, quadrado, posicionado exatamente onde Vanclay costumava colocar o prato de pão de queijo. Meus dedos, marcados por décadas de contabilidade e manuseio de papel, pegaram um papel frio. Eu não precisei abrir para sentir o cheiro do perfume caro de Thalita. Era um aroma doce demais, enjoativo, o tipo de fragrância que tenta esconder algo que está apodrecendo por baixo. Abri o envelope com calma. Eu não sou uma mulher de movimentos bruscos. A vida me ensinou que a pressa é a aliada dos tolos e a inimiga dos estrategistas. A mensagem dizia: Antonieta, cansei de viver sob sua sombra e suas regras tradicionais. Estou levando seu filho e seu neto para Florianópolis. Não nos procure. Finalmente consegui o que queria. Tirei o Vanclay de perto de você. Me fui com seu filho e agora ele é só meu. Adeus. Eu li uma vez. Depois li a segunda. No verso, havia um pequeno desenho de um rosto sorridente, uma provocação infantil de uma mulher que achava que a vida era um jogo de posse. Minha reação? Meus batimentos cardíacos não aceleraram. Minha mão não tremeu. Eu apenas tomei um gole do meu café, sentindo o amargor perfeito no paladar, e peguei o celular. Digitei 2 palavras. Boa sorte. Thalita esperava um escândalo. Ela esperava que eu ligasse para Vanclay chorando, implorando para falar com meu neto, oferecendo dinheiro ou pedindo perdão por pecados que eu nunca cometi. Ela queria o espetáculo. Mas eu sou uma mulher de bastidores. Olhei ao redor da cozinha. Vi os detalhes que ela tanto odiava, o azulejo antigo, a cristaleira com as peças de prata que pertenceram à minha avó, a tradição que ela chamava de atraso. Ela achava que, ao levar Vanclay, ela estava levando o motor da minha vida. Ela não entendia que Vanclay, embora meu filho amado, era apenas um passageiro em um navio que eu mesma construí. A traição de um filho dói de uma maneira que nenhuma outra dor consegue imitar. É uma facada que vem de dentro para fora. Vanclay não teve a coragem de me olhar nos olhos. Ele esperou que eu saísse para uma consulta médica rápida na tarde anterior para arrumar as malas. Ele permitiu que aquela mulher escrevesse palavras de desprezo para a mãe que o sustentou, que limpou suas dívidas de jogo no passado e que lhe deu um cargo de diretoria que ele nunca soube honrar. Naquele momento, enquanto o relógio de carrilhão na sala batia às 8 horas, eu percebi que a boa sorte que eu desejei não era um sarcasmo. Era um aviso. Eles iam precisar de sorte, porque a partir daquele segundo, o fluxo de privilégios que alimentava o ego de Thalita estava prestes a secar. No Brasil, as pessoas confundem educação com fraqueza. Elas acham que uma senhora de cabelos brancos que fala baixo é uma presa fácil. Thalita se via como uma predadora, uma leoa jovem expulsando a velha matriarca. O que ela esqueceu é que eu passei 40 anos auditando contas de homens muito mais perigosos que ela. Eu vi impérios caírem por causa de uma única vírgula colocada no lugar errado. E eu já tinha colocado a minha vírgula no destino deles. Levantei-me, lavei minha xícara e a coloquei cuidadosamente no escorredor. A casa estava vazia, mas meu espírito estava focado. Peguei minha bolsa de couro, as chaves do carro e um pendrive que guardava no cofre do escritório. A viagem de Ribeirão Preto até o escritório do Dr. Orestes em São Paulo levaria algumas horas, mas eu tinha todo o tempo do mundo. Enquanto Thalita imaginava que estava fugindo para a liberdade em Florianópolis, ela estava apenas caminhando para dentro da gaiola que sua própria ganância ajudou a construir. Ao sair, tranquei a porta principal. O som da tranca girando foi o ponto final de um capítulo e o início de uma sentença. Eu não ia apenas me vingar, eu ia dar a eles exatamente o que pediram, a vida sem mim. O asfalto da rodovia em Anguera parecia um tapete cinzento se estendendo sob o sol, mas minha mente viajava por caminhos bem mais tortuosos. Enquanto meu carro avançava em direção a São Paulo,
As lembranças de como Thalita se infiltrou na nossa estrutura familiar surgiam como cenas de um filme de suspense que eu, tolamente, ignorei no início. Thalita apareceu em nossas vidas em um evento beneficente em Belo Horizonte. Ela era, na época, uma mulher de sorrisos largos e gestos comedidos. Vanclay, meu filho, sempre teve uma carência crônica de validação. Ele nunca foi o melhor nos esportes, nem o mais brilhante nos estudos, e carregava o peso de ser o sucessor de um pai que era uma lenda no setor de grãos. Quando ele viu Thalita, ele não viu uma mulher, viu um espelho que refletia a imagem de homem poderoso que ele nunca foi. No início, ela era um doce. Lembro-me dela chegando na nossa casa em Ribeirão Preto pela primeira vez, trazendo doces mineiros e elogiando a arquitetura da propriedade. Dona Antonieta, que paz existe aqui, ela dizia, enquanto seus olhos, rápidos como os de um falcão, escaneavam os quadros de Portinari e os vasos de porcelana legítima. O veneno, no entanto, é uma substância que se administra em doses homeopáticas. O primeiro sinal veio 3 meses após o casamento. Estávamos jantando quando ela sugeriu, de forma quase casual, que a prataria da família dava muito trabalho para limpar. Ela disse que conhecia um antiquário em São Paulo que faria um ótimo preço por aquelas peças ultrapassadas. Thalita, querida, respondi na época, mantendo a voz tão estável quanto o granito da bancada. Essas pratas estão nesta família desde que meu tataravô desembarcou no Porto de Santos. Elas não são utensílios, são memórias. E memórias não estão à venda. Ela deu um sorriso amarelo, mas o olhar que lançou para Vanclay foi de puro comando. Naquela noite, ouvi os dois discutindo no andar de cima. Sua mãe é uma acumuladora, Vanclay. Essa casa cheira a museu. Nós precisamos de modernidade, de ar limpo. A partir dali, a brisa mansa de Belo Horizonte se transformou em um vendaval de exigências. Ela começou a demitir funcionários que trabalhavam comigo há 20 anos. A cozinheira, Maria, que viu Vanclay nascer, foi a primeira. Thalita alegou que a comida dela era pesada demais e que precisávamos de um chefe que entendesse de gastronomia contemporânea. O que ela queria, na verdade, era isolar-me. Ela queria que as pessoas leais a mim fossem substituídas por pessoas que respondessem apenas a ela. Vanclay assistia a tudo de forma apática. Ele se tornou um acessório de luxo nos planos dela. Quando eu tentava alertá-lo no escritório da empresa, ele apenas balançava a cabeça e dizia: "Mãe, a Thalita só quer o melhor para a gente. Deixa ela organizar a casa." Eu percebi, então, que a inteligência do meu filho tinha sido sequestrada pela libido e por uma insegurança profunda. Thalita o convencia de que eu o via como uma criança, enquanto ela o via como o rei do agro. A tensão atingiu o ápice quando ela propôs o que chamou de plano de modernização da vida de Antonieta. Basicamente, era um roteiro para me internar em vida. Ela pesquisou apartamentos em bairros nobres de São Paulo, dizendo que eu teria mais cultura e facilidade de acesso a hospitais. "Você quer me tirar da minha própria casa para quê, exatamente, Thalita?" Perguntei durante um café da tarde que parecia um interrogatório. "Para sua conveniência, sogrinha. Esta casa é grande demais para uma mulher sozinha. O Vanclay e eu precisamos de espaço para criar nosso filho com uma visão mais global. Suas regras tradicionais estão sufocando o desenvolvimento dele." Ali, o véu caiu por completo. Para ela, eu era apenas um obstáculo entre o seu presente e o patrimônio que ela acreditava que já era dela por direito de conquista. Ela me chamava de velha gagá pelas costas, comentava com as amigas no clube de Ribeirão que eu estava perdendo o juízo e que, em breve, Vanclay teria que assumir a interdição da mãe para salvar a empresa. O que Thalita nunca soube, em sua arrogância juvenil, é que eu nunca perdi um centavo nas minhas contas e muito menos o juízo. Enquanto ela escolhia tecidos caros para cortinas que nunca seriam penduradas e planejava viagens para a Europa com o dinheiro da minha exportadora, eu estava sentada no meu escritório, altas horas da noite, fazendo o que sei fazer de melhor, auditoria. Eu descobri que ela vinha desviando pequenas quantias da conta pessoal do Vanclay para uma conta secreta em um banco digital. Ela estava criando um fundo de reserva para o caso de o plano a falhar. Ela também vinha falsificando a assinatura dele em documentos de transferência de ativos menores. Eu via cada movimento, cada mensagem apagada que eu conseguia recuperar através do espelhamento do tablet que meu neto usava.
Cada comentário sarcástico sobre minha idade era um tijolo que eu colocava na muralha que estava construindo ao meu redor. Na noite anterior à fuga deles, o clima estava pesado como o ar antes de um ciclone. Eu os ouvi no corredor. A voz de Thalita estava carregada de uma excitação cruel. Amanhã. Vanclay. Floripa é só o começo. Assim que a gente se estabilizar lá, a gente entra com a liminar. Sua mãe não vai ter como provar que está bem. A gente vende as ações, líquida a sede de Ribeirão e vivemos como reis. Ela que fique com as pratas velhas dela no apartamento que a gente escolher. Eu sorri no escuro do meu quarto. Eles achavam que estavam partindo para uma vitória épica. Thalita achava que tinha sequestrado o herdeiro. Mas no mundo dos negócios e da vida, não basta ter o herdeiro, é preciso ter o controle. E o controle nunca saiu da minha mão. Eu deixei que eles partissem. Deixei que levassem as malas caras que eu paguei. Deixei que Vanclay acreditasse que estava protegendo a família dele ao fugir da mãe controladora. O sol agora batia forte no capô do carro enquanto eu avistava o horizonte de prédios de São Paulo. A serpente achava que tinha me deixado sem nada, sozinha em uma casa vazia. Ela não entendia que aquela casa nunca esteve tão limpa. A sujeira tinha acabado de sair pelo portão por vontade própria. Agora, eu estava a caminho do Dr. Orestes. O jogo de damas da Thalita ia encontrar o meu jogo de xadrez profissional. E no xadrez, a rainha é a peça mais poderosa, mas é a inteligência de quem move o tabuleiro que decide xeque-mate. Eu olhei para o banco do passageiro, onde estava o dossiê com cada gasto, cada desvio e cada prova da má influência de Thalita sobre o patrimônio da família. O bilhete de boa sorte que enviei mais cedo não era uma despedida. Era o início da contagem regressiva para a colisão deles com a realidade. Thalita queria Florianópolis. Ela queria o mar, o luxo e a distância de mim. Ela teria tudo isso, mas descobriria, da pior maneira possível, que o oceano é muito grande para quem não sabe navegar e não tem dinheiro para o combustível do barco. A tensão está só começando e a máscara da Thalita está prestes a cair de vez. Se você está do lado da Antonieta e quer ver essa nora ter o que merece, já clica no botão de se inscrever para não perder o próximo capítulo dessa reviravolta. Aqui no Afonso Story, a justiça nunca falha. O trânsito de São Paulo é um monstro que devora o tempo, mas naquela manhã, as filas de carros na Marginal Pinheiros me serviram como um confessionário silencioso. Eu olhava para os prédios espelhados e pensava em como a estrutura de uma família é parecida com a de um arranha-céu. Se a fundação for feita de areia e ganância, a queda não é uma questão de se, mas de quando. Estacionei em um prédio discreto, de mármore escuro, a poucos metros da agitação da Praça da Sé. Não eram desses escritórios modernos de vidro onde jovens advogados usam gírias em inglês para impressionar clientes. O escritório do Dr. Orestes cheirava a papel antigo, café forte e couro. Orestes era meu amigo de faculdade, o homem que ajudou meu falecido marido a blindar cada centavo que a terra nos deu. Quando entrei na sala, ele já estava de pé. Ele não precisou perguntar nada. Meus olhos, embora secos, carregavam o peso da decisão que eu havia tomado durante a madrugada. Eles se foram. Orestes, eu disse, colocando minha bolsa sobre a mesa. Ele suspirou, indicando a cadeira de veludo verde. Eu vi o alerta de movimentação atípica nas contas do Vanclay que configuramos no mês passado. Antonieta. Ele tentou transferir um valor alto para uma conta de terceiros em Santa Catarina às 6 da manhã. O sistema bloqueou preventivamente. Deixe o bloqueio lá. Eu não quero que ele toque em R$1 do fundo de reserva, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. O bilhete que a Thalita deixou foi o ponto final. Ela acredita que, ao levar o Vanclay, ela levou a chave do cofre. Ela acha que o título de filho único é um passe livre para dilapidar o que meu marido levou 40 anos para construir. Orestes abriu uma pasta parda e espalhou os documentos sobre a mesa. Eram os estatutos da nossa holding familiar. Antonieta, você sabe que o Vanclay é o sucessor natural. Se levarmos isso adiante, se você ativar as cláusulas que discutimos, não haverá volta. Ele vai ficar desamparado. Tem certeza de que quer fazer isso com seu único filho? Eu me inclinei para a frente. O cheiro do café do escritório parecia mais ácido do que o meu de Ribeirão. Orestes, o Vanclay não está sendo desamparado por mim. Ele se desamparou quando permitiu que aquela mulher humilhasse os funcionários que o viram crescer.
Ele se desamparou quando ouviu a esposa planejar minha interdição e não disse uma palavra. O que eu vou fazer agora é a maior lição de amor que um pai ou uma mãe pode dar. Eu vou mostrar a ele que o sobrenome não é um escudo contra a própria incompetência. Peguei os papéis. A estrutura que montamos anos atrás era uma obra-prima da engenharia jurídica. A maioria das pessoas no Brasil acha que a herança é algo automático, algo que o filho tem direito e pronto. Mas quando se lida com grandes fortunas e holdings, a história é outra. Vamos revisar o protocolo de mau uso de ativos e quebra de conduta moral. Instruí. Thalita nunca se deu ao trabalho de ler os contratos que assinou. No dia do casamento, em Curitiba, ela estava tão preocupada com o buffet de lagostas e com as fotos para as redes sociais que assinou o pacto antenupcial de separação total de bens como se fosse um autógrafo de fã. Ela acreditava que, uma vez casada com o herdeiro, o meu e o seu deixariam de existir. O que ela não sabia era que Vanclay não era dono de nada. Ele era apenas um beneficiário de usufruto condicionado. Aqui está, disse Orestes, apontando para a cláusula 14, seção B. O beneficiário perderá o direito aos dividendos mensais e ao uso de bens móveis e imóveis da holding caso tente alienar cotas sem a anuência expressa da matriarca, ou caso sua conduta pessoal coloque em risco a reputação ou o patrimônio da entidade familiar. Ela tentou vender as pratas. Ela tentou vender as ações em Floripa. E ela tentou me isolar legalmente, enumerei, sentindo uma satisfação fria. Ative o usufruto vitalício exclusivo em meu nome. Suspenda todos os cartões corporativos vinculados ao CPF do Vanclay. Bloqueie o acesso dele ao sistema de gestão da exportadora. E quanto ao apartamento em que eles estão em Florianópolis? Perguntou Orestes. Eu descobri que a reserva da cobertura foi feita no nome da empresa. Cancele. Deixe que a operadora do cartão comunique a eles que a transação foi estornada por quebra de protocolo de segurança. Naquele momento, eu não era apenas uma mãe magoada. Eu era a auditora forense que passou décadas pegando fraudadores. Thalita era uma amadora brincando de mestre. Ela achava que a vingança dela era levar meu filho. Ela não percebeu que, ao levá-lo sem a minha bênção financeira, ela estava levando um fardo que ela não teria como sustentar. Orestes começou a digitar os termos da notificação extrajudicial. Cada batida no teclado parecia um martelo batendo em um prego. Antonieta, você sabe que eles vão alegar abandono ou perseguição. Deixe que aleguem. Eu tenho os áudios, Orestes. Tenho os relatórios do detetive mostrando as conversas dela com o corretor em Santa Catarina tentando negociar bens que não são dela. Tenho as provas de que ela estava tentando me declarar incapaz enquanto eu administrava recordes de exportação de soja. No Brasil, a lei protege o herdeiro, mas protege muito mais quem construiu o patrimônio contra a má-fé documentada. Eu assinei documento após documento. Minha assinatura era firme, sem as oscilações de quem tem dúvida. Enquanto eu assinava, pensava em Vanclay. Ele estaria agora cruzando a divisa de estado, provavelmente rindo com Thalita, abrindo uma garrafa de espumante caro e fazendo planos para o meu dinheiro. Ele não fazia ideia de que, legalmente, ele acabará de se tornar um estranho para a própria fortuna. A justiça não é apenas sobre punição, é sobre equilíbrio. Thalita queria que eu vivesse com pouco, em um apartamento de um quarto, pela minha conveniência. Pois bem, eu ia proporcionar a ela a conveniência de descobrir o real valor do seu amor pelo meu filho quando o dinheiro desaparecesse. Pronto, Orestes disse, selando os envelopes. Em 24 horas, a vida deles em Florianópolis vai mudar drasticamente. Os bancos serão notificados ao meio-dia. Obrigada, Orestes. Agora, eu vou voltar para Ribeirão Preto. Tenho uma casa para reorganizar e pratas para polir. Saí do escritório sentindo um peso sair das minhas costas, substituído por uma armadura de determinação. Eu caminhei pela Praça da Sé, observando o movimento das pessoas. Muitas ali lutavam para ganhar o pão de cada dia com dignidade. E ali estava meu filho, jogando tudo para o alto por causa de uma manipulação barata. Entrei no carro e liguei o rádio. Uma música clássica começou a tocar. Eu não ia ligar para eles. Eu não ia mandar mensagens de raiva. Eu ia apenas esperar o telefone tocar. Porque eu conhecia Thalita. E eu sabia que, para ela, o amor acabava exatamente onde o saldo bancário terminava. A estrada de volta parecia mais curta. Eu não era mais a velha Gagá que ela descrevia.
Eu era a mulher que ia ensinar a ela que, no jogo da vida, a experiência sempre vence a audácia desonesta. Você teria essa coragem de Antonieta? Às vezes, para salvar quem amamos, precisamos deixar que eles sintam o peso das próprias escolhas. Comenta aqui embaixo. Eu teria. E aproveite para se inscrever no Afonso Story para mais histórias de superação e justiça como esta. A viagem de volta para Ribeirão Preto foi regada a um silêncio absoluto no rádio. Eu não precisava de música. A sinfonia dos meus próprios pensamentos era o suficiente para preencher o interior do carro. Eu imaginava a cena em Florianópolis. Thalita adorava ostentar. Eu conseguia visualizá-la entrando na cobertura da praia da Joaquina, jogando sua bolsa de grife sobre o sofá de linho branco e dizendo ao Vanclay que finalmente eles poderiam respirar. Ela achava que a liberdade tinha cheiro de maresia. O que ela não sabia era que a liberdade, quando financiada pelo bolso alheio, é apenas uma licença temporária para o desastre. Eram exatamente 14h15 quando parei em um posto de gasolina na rodovia Washington Luiz para tomar uma água. Olhei para o relógio. Orestes já deveria ter protocolado as suspensões. Peguei meu celular e abri o aplicativo de monitoramento da holding familiar. As luzes vermelhas começaram a piscar na tela. Eram as notificações de tentativas de uso negadas. Thalita tinha tentado passar um débito de R$ 8.000 em uma loja de decoração náutica em Florianópolis. Negado. Vanclay tentou abastecer o SUV de luxo em um posto na entrada da ilha. Negado. A reserva da cobertura, que custaria uma pequena fortuna por semana. Estornada por falta de autorização da matriz. Eu bebi minha água calmamente. Senti o frescor descendo pela garganta, contrastando com o calor seco do interior paulista. Naquele momento, eu imaginei o rosto de Thalita. A confusão inicial, o sorriso amarelo para o vendedor dizendo que deve ser algum problema no chip, a insistência em tentar outro cartão, e outro, e outro. O que ela não entendia sobre a minha profissão é que a contabilidade não é apenas sobre números, é sobre fluxo de energia. Quando você corta o fluxo, a máquina para. E Thalita era uma parasita que dependia exclusivamente dessa energia para manter sua pele brilhante e sua arrogância intacta. Cheguei em Ribeirão Preto ao entardecer. A casa estava mergulhada em sombras, mas eu não acendi as luzes imediatamente. Fui até o escritório de meu marido e sentei-me em sua poltrona de couro. Abri o dossiê que o detetive me enviará semanas antes. Nele, havia fotos de Thalita em reuniões clandestinas com o corretor de imóveis de Balneário Camboriú, o Sr. Lindomar. As mensagens interceptadas eram claras. Assim que o Vanclay assinar a transferência das ações da sede, nós vendemos o terreno da fazenda em partes. A velha não vai nem perceber até que os tratores cheguem para derrubar a casa principal. Eles não queriam apenas viver a vida deles. Eles queriam destruir a minha. Eles queriam apagar o legado de uma família para alimentar um estilo de vida de aparências em Santa Catarina. Enquanto eu lia aquelas palavras vis, meu celular começou a vibrar freneticamente sobre a mesa. Era o nome de Vanclay brilhando na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na quinta tentativa, decidi atender. Mas eu não disse alô. Apenas esperei. Mãe. Mãe, você está aí? A voz de Vanclay estava aguda, quase um ganido. Teve algum problema com o banco. Estamos em Floripa, no meio de uma loja, e todos os cartões foram bloqueados. Até o meu adicional da conta da empresa. A moça do hotel ligou dizendo que nossa reserva foi cancelada. O que está acontecendo? Eu respirei fundo, deixando o silêncio pesar por alguns segundos. O silêncio é a ferramenta mais poderosa de uma mãe que sabe a verdade. Vanclay, respondi, com uma voz tão suave que parecia um sussurro de ninar. Você não recebeu a mensagem da sua esposa? Ela me escreveu dizendo que vocês finalmente conseguiram o que queriam e que você agora era só dela. Eu apenas respeitei a decisão de vocês. Do que você está falando, mãe? Vanclay parecia confuso, mas logo ouvi a voz de Thalita ao fundo, gritando algo sobre velha vingativa. Estou falando de independência, meu filho, continuei. Thalita disse que eu era uma sombra sobre a vida de vocês. Uma sombra que sufocava. Pois bem, eu retirei a sombra. E, junto com ela, retirei o sol que pagava suas contas. Se você é um homem crescido,
capaz de fugir de casa no meio da noite sem se despedir da sua mãe, certamente é capaz de pagar seu próprio jantar e sua própria hospedagem. Você não pode fazer isso. Agora era Thalita quem gritava, tendo tomado o telefone da mão dele. O Vanclay é sócio dessa empresa. Metade de tudo isso pertence a ele por herança. Nós vamos à justiça. Vamos provar que você está senil e que está usando dinheiro para nos chantagear. Eu soltei uma risada curta, seca. Ah, Thalita. Querida e ingênua Thalita. Você sempre foi tão focada no brilho das joias que nunca aprendeu a ler as letras miúdas. O Vanclay não é sócio de nada. Ele é um beneficiário de usufruto de uma holding familiar cujas cotas de controle são 100% minhas até o dia da minha morte, ou até que eu decida o contrário por justa causa. E a tentativa de dilapidação de patrimônio e alienação parental de um filho contra a mãe são causas muito justas para exclusão imediata. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens da cabeça dela tentando encontrar uma saída. O contrato de nupciais, Thalita. Lembrei-a gentilmente. Aquele que você assinou em Curitiba, sorrindo para as câmeras. Separação total. Você não tem direito nem ao ar que respira dentro do carro que o Vanclay está dirigindo, porque aquele carro também pertence à frota da empresa. E, a propósito, o rastreador já indicou a localização. Se o veículo não for devolvido à sede em Ribeirão Preto em 48 horas, serei obrigada a reportar apropriação indébita de bem corporativo. Você é um monstro. Ela berrou, a voz falhando. Não, eu sou uma contadora. Corrigi. E na minha conta, a sua dívida de gratidão e respeito para com esta família acaba de ser cobrada com juros e correção monetária. Desliguei o telefone antes que ela pudesse proferir mais um insulto. Recostei-me na poltrona e olhei para o retrato do meu marido na parede. Eu avisei que ele precisava de rédeas, meu querido, pensei. Mas o golpe de mestre não era apenas o bloqueio financeiro. Era o isolamento social. Thalita baseava toda sua existência na imagem. Naquela mesma noite, enviei um comunicado discreto, assinado pelo Dr. Orestes, para todos os nossos contatos comerciais e sociais no eixo São Paulo-Ribeirão Belo Horizonte. O comunicado informava que o Sr. Vanclay não respondia mais pela empresa e que qualquer compromisso assumido por ele não seria honrado pela holding. Em um mundo onde o sobrenome é a sua moeda de troca, eu tinha acabado de desvalorizar a moeda deles a zero. Thalita achava que estava indo para o paraíso. Mas ela estava apenas entrando em um deserto de realidade. Sem dinheiro para o hotel de luxo, sem crédito para o restaurante premiado e com um carro que poderia ser apreendido a qualquer momento, o amor eterno dela por Vanclay seria testado sob a pressão da escassez. Eu sabia que aquela seria a primeira de muitas noites em que eles dormiriam com o estômago vazio ou em algum hotel barato de beira de estrada. Mas eu não sentia culpa. Sentia paz. A justiça tem um sabor amargo para quem a sofre, mas é o único remédio capaz de curar o caráter de um filho que se perdeu. Olhei para o meu quintal. A luz da lua iluminava as mangueiras centenárias. Tudo estava no lugar. Menos eles. E, pela primeira vez em 5 anos, eu me senti verdadeiramente em casa. A máscara caiu e o luxo virou cinzas. Se você gosta de ver a verdade aparecendo e acredita que respeito não tem preço, deixe seu like e se inscreva no Afonso Story agora mesmo para acompanhar o que aconteceu na manhã seguinte. O silêncio que se seguiu ao desligar o telefone foi, talvez, o momento mais barulhento da minha vida. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, um ritmo compassado que falava de uma tristeza profunda, mas de uma resolução inabalável. Eu estava na minha biblioteca, cercada por livros de direito e contabilidade que foram as ferramentas da minha ascensão. Lá fora, o vento balançava as copas das árvores de Ribeirão Preto, mas dentro de mim, o ar estava parado. Eu sabia que o telefone tocaria novamente. Pessoas como Thalita não aceitam a derrota no primeiro round. Elas lutam como animais encurralados, usando os dentes, as unhas e, principalmente, o ponto fraco de seus adversários. E o meu ponto fraco, ela acreditava, era o meu útero. Ela achava que a minha biologia de mãe anularia a minha lógica de contadora. Eram quase 10 horas da noite quando o aparelho vibrou novamente. Dessa vez, não era o número de Vanclay. Era um número desconhecido, com o prefixo 48, de Florianópolis. Atendi. Antonieta. A voz de Thalita não tinha mais o tom de deboche ou a falsa doçura de antes.
Era uma voz crua, rouca de ódio e, talvez, de um início de desespero. Ouça bem o que eu vou te dizer. Nós estamos em um posto de gasolina na saída da ilha. O Vanclay está no carro, chorando como uma criança. Ele não tem coragem de te enfrentar, mas eu tenho. Você acha que é poderosa porque controla o dinheiro? Você é uma velha solitária que vai morrer cercada de pratas velhas e papéis mofados. A solidão é um preço pequeno a pagar pela dignidade, Thalita, respondi, mantendo a voz tão fria quanto o mármore da minha sala. E quanto às pratas e papéis, eles têm uma característica que você desconhece. Eles são leais. Eles não fogem no meio da noite com quem lhes dá um sorriso falso. Você vai destruir a vida do seu neto. Ela gritou, e eu pude ouvir o som de um tapa no volante do carro do outro lado. Ele é só uma criança. Você quer que ele passe fome? Que ele durma em um banco de praça porque a avó poderosa decidiu brincar de Deus? Se você não liberar os cartões agora e depositar R$ 50.000 para as nossas despesas de instalação, eu juro que você nunca mais verá o rosto dele. Eu vou sumir com essa criança e você vai passar o resto dos seus dias nos tribunais gastando cada centavo dessa sua holding maldita tentando nos achar. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O uso do meu neto como moeda de troca era a prova final do caráter podre daquela mulher. Mas ela cometeu um erro estratégico fundamental. Ela tentou chantagear uma mulher que passou a vida desvendando extorsões. Thalita, preste muita atenção, eu disse, e minha voz agora tinha uma autoridade que fez o silêncio do outro lado se tornar absoluto. Você acabou de confessar, em uma linha gravada, sim, meu sistema de segurança grava todas as chamadas externas por protocolo da empresa, que pretende cometer o crime de subtração de incapaz e extorsão. Você acha que Florianópolis é o fim do mundo? Eu tenho escritórios parceiros em cada capital desse país. Se você der mais um passo em direção a esse plano insano, a polícia não vai bater na sua porta. Eles vão te buscar onde quer que você se esconda. E, sobre meu neto passar fome, ele não passará. Porque o Vanclay, apesar de fraco, sabe que eu aceitaria de volta com o menino em um piscar de olhos. É você quem sobra nessa conta, Thalita. Você é o passivo que precisa ser eliminado do balanço. Ouvi um soluço engasgado do outro lado. Não era de tristeza, era de fúria impotente. Mãe. A voz de Vanclay surgiu no fundo. Ele devia ter tomado o celular. Mãe, por favor. Ela está nervosa. Nós estamos sem nada. O hotel não deixou a gente entrar com as malas. Elas ficaram retidas como garantia da reserva que caiu. Estamos só com a roupa do corpo e a bolsa da Thalita. Como você pode ser tão cruel? Eu sou seu filho. Vanclay, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer, mas sem deixar que minha voz fraquejasse. Eu não estou sendo cruel. Eu estou sendo justa. Crueldade foi o que você fez com a memória do seu pai. Crueldade foi você ouvir essa mulher planejar me trancafiar em um asilo para usufruir do que eu construí e não ter tido o brio de me defender. Você diz que é meu filho? Então haja como um filho de Antonieta. Um filho meu não foge, ele assume as consequências. Um filho meu não vive de esmolas ou de herança antecipada. Ele trabalha. Mas eu não sei o que fazer. Ele gritou, desesperado. Estamos em Floripa. Não conheço ninguém aqui. Thalita não disse que Florianópolis era o lugar onde vocês seriam felizes e livres de mim? Perguntei ironicamente. Pois bem, aproveitem a liberdade. A liberdade é maravilhosa, meu filho, mas ela custa caro. Ela custa o suor da testa. Se vocês querem recomeçar, recomecem do zero. Como eu e seu pai começamos em 1980, em um escritório de fundo de quintal. Sem cartões black, sem motoristas, sem facilidades. Você vai nos deixar na rua? Perguntou ele, a voz sumindo. Eu vou deixar vocês com a vida que escolheram. Se você quiser voltar, as portas da minha casa estarão abertas para você e para o meu neto. Mas para a mulher que me chamou de velha gagá e ameaçou sequestrar meu neto? Para ela, não existe nem calçada nesta propriedade. Boa sorte, Vanclay. Vocês vão precisar de muita. Desliguei. O perdão deve ter limites. Antonieta foi longe demais ou ela está apenas dando a lição que o filho nunca teve. O que você faria no lugar dela? Se inscreva aqui no Afonso Story para ver como essa lição de vida termina, porque o que aconteceu na manhã seguinte vai te deixar sem fôlego.
Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. O silêncio voltou a reinar, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem acabou de amputar um membro gangrenado para salvar o resto do corpo. Eu sabia que aquela noite seria a mais longa da vida deles. Imaginava-os dentro do carro, o combustível chegando na reserva, o brilho das luzes de Florianópolis parecendo agora uma zombaria distante. Thalita achava que a vida era um feed do Instagram, onde tudo se resolve com um filtro bonito e uma frase de efeito. Ela nunca entendeu que o mundo real é feito de contratos, de reputação e de fluxo de caixa. Sem o meu nome para abrir as portas, ela era apenas mais uma mulher arrogante em uma cidade estranha. Fui até a cozinha. A casa estava limpa, impecável, como Thalita nunca deixava. Guardei as pratas de volta no cofre. Senti o peso de cada talher, a história de cada peça. Elas estavam seguras. Eu estava segura. Mas no fundo da minha alma de mãe, uma parte de mim ainda esperava que o telefone tocasse com um pedido de desculpa sincero, e não com um pedido de dinheiro. No entanto, como contadora, eu sabia, os números não mentem. E o saldo moral de Vanclay e Thalita estava no vermelho há muito tempo. Eu me preparei para dormir, mas antes, deixei um envelope pronto sobre a mesa da entrada. Nele, havia apenas um endereço de uma pensão simples em São José, na região metropolitana de Florianópolis, e o contato de um antigo colega que trabalhava com agenciamento de empregos braçais. Se eles quisessem sobreviver, teriam que descer do salto. O jogo tinha mudado. Thalita me escreveu dizendo que se foi com meu filho. Eu respondi boa sorte. O que nenhum deles percebeu é que a sorte só favorece quem tem caráter para sustentá-la. E a manhã seguinte revelaria que a queda deles estava apenas começando. Fechei os olhos, mas a imagem de Vanclay chorando no posto de gasolina me assombrou. Aprenda, meu filho, sussurrei para a escuridão. Aprenda que o mundo não te deve nada. E que a sua mãe te ama o suficiente para deixar você sentir o frio, para que um dia você saiba dar valor ao calor da nossa casa. A manhã seguinte não traria a polícia, como Thalita ameaçou. Traria algo muito mais assustador para ela. A invisibilidade. Sem o meu dinheiro, ela não era ninguém. E para alguém que vive de ego, ser ninguém é a pior morte possível. O sol nasceu sobre a Ilha da Magia com uma ironia cruel. Florianópolis, com suas águas cristalinas e mansões cinematográficas, não parecia mais um paraíso para os dois fugitivos. Parecia um tribunal a céu aberto. Enquanto eu tomava meu café em Ribeirão Preto, a quilômetros de distância, recebi o primeiro relatório do detetive que eu mantinha de prontidão. Thalita e Vanclay haviam passado a noite dentro do SUV, estacionados em um recuo de uma estrada vicinal perto de São José. Sem dinheiro para o hotel e com os cartões bloqueados, a realidade bateu à porta antes mesmo do despertador. O luxo de Thalita, que antes era composto por seda e perfumes importados, agora se resumia a uma maquiagem borrada e ao hálito amargo de quem não tinha onde escovar os dentes. A queda de quem vive de aparências é sempre mais barulhenta. Por meio das câmeras de segurança de um posto de conveniência, vi as imagens que o detetive me enviou. Thalita tentava, desesperadamente, vender o próprio relógio de ouro para o frentista. O homem, desconfiado daquela mulher exaltada e descabelada, recusou. Vanclay estava ao lado, com os ombros caídos, parecendo um fantasma do homem que um dia ostentou o sobrenome da nossa família. A arrogância de Thalita foi substituída por uma agressividade defensiva. Ela começou a postar em suas redes sociais fotos antigas, tentando manter a fachada de que estavam vivendo um sonho. Mas os comentários de suas amigas da alta sociedade de Ribeirão Preto já eram carregados de veneno. O comunicado que o Dr. Orestes enviará às pressas já havia circulado. O boato de que eles foram deserdados e estavam sendo procurados por apropriação indébita do carro da empresa correu como rastilho de pólvora em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Ninguém atende o telefone de quem perdeu o crédito. Essa é a lição número 1 do mundo em que vivemos. Sem saída, eles tiveram que se mudar para uma pensão barata no subúrbio de São José. O lugar cheirava a mofo e fritura, um contraste violento com a cobertura de frente para o mar que Thalita havia prometido a Vanclay. Foi ali que a máscara dela finalmente se partiu em 1000 pedaços. Vanclay, pela primeira vez na vida, teve que procurar um emprego. Mas quem contrataria um homem que nunca assinou uma carteira de trabalho, cujo único mérito era ser filho de alguém? Ele tentou as grandes tradutoras de grãos da região,
mas o meu nome chegava antes dele. No setor do agronegócio brasileiro, a reputação é o seu maior ativo. Quando os diretores viam o nome dele, lembravam-se do comunicado de que ele não representava mais a holding. As portas se fechavam com um sorriso amarelo e um entraremos em contato. 6 meses se passaram. 6 meses de um inverno rigoroso na alma deles. O detetive me enviou um vídeo gravado de longe, em um supermercado de atacado. Thalita estava na fila do caixa, segurando um pacote de frangos congelados e contando moedas. Ela vestia um casaco de grife, mas o tecido estava encardido e desfiado nas mangas. Ela discutia com o caixa por causa de uma diferença de centavos no preço do feijão. Onde estava a mulher que queria vender minhas pratas e me colocar em um asilo? O isolamento financeiro é uma lente de aumento para o caráter. Sem o dinheiro para lubrificar as engrenagens do relacionamento, o amor eterno de Thalita por Vanclay transformou-se em um ringue de acusações. O detetive relatou que as brigas na pensão eram constantes. Ela o chamava de inútil, de filhinho da mamãe que não conseguia sequer sustentar o luxo que ela merecia. Vanclay, por sua vez, começava a acordar do transe hipnótico em que viveu por 5 anos. Você disse que ela ia ceder. Vanclay gritou em uma das discussões gravadas pelo detetive. Você disse que minha mãe era velha e fraca. Olhe para nós, Thalita. Estamos morando em um buraco enquanto ela continua rainha do império dela. A culpa é sua por ser um covarde. Ela rebateu. Se você tivesse tido coragem de interditar aquela velha quando eu sugere, nós estaríamos em Balneário agora. Ao ouvir aquele áudio, eu não senti ódio. Senti uma confirmação técnica. Thalita nunca amou meu filho. Ela amava o que ele representava, acesso irrestrito ao meu suor. E agora que o acesso fora cortado, ela estava devorando a própria fonte de sustento. Vanclay acabou conseguindo um emprego temporário como carregador em um armazém no porto de Itajaí. Ele, que reclamava quando o ar-condicionado da caminhonete não estava na temperatura exata, agora passava 10 horas por dia sob o sol e a chuva, carregando sacos de soja que, ironicamente, podiam ter vindo das minhas próprias terras. Eu observava tudo à distância, como uma cientista observando uma reação química inevitável. Eu sabia que o próximo passo de Thalita seria a fuga. Pessoas como ela não afundam com o navio, elas pulam no primeiro bote salva-vidas que aparecer, mesmo que tenham que empurrar o capitão ao mar. E o bote dela tinha nome, Lindomar, o corretor de imóveis de Balneário Camboriú que a ajudou a planejar o golpe inicial. Ela começou a se encontrar com ele às escondidas, prometendo que ainda tinha segredos sobre a minha empresa que poderiam ser vendidos por um bom preço. Ela estava disposta a vender o que restava da dignidade do marido por uma passagem de volta ao luxo. Eu recebi as fotos dos dois em um café barato em Itapema. Sorrisos cúmplices, mãos dadas sobre a mesa de fórmica. Thalita estava traindo Vanclay da mesma forma que o convenceu a me trair. O ciclo de traição estava se fechando. Em Ribeirão Preto, a vida seguia em uma ordem perfeita. A exportadora nunca lucrou tanto. A casa estava em paz. Mas eu guardava cada relatório, cada foto e cada áudio. Eu não estava apenas assistindo à queda deles, eu estava documentando a destruição de uma mentira. Thalita me escreveu dizendo que se foi com meu filho. O que ela não percebeu é que ela apenas o levou para o deserto para que ele pudesse, finalmente, enxergar a miragem que ela era. A máscara não caiu apenas para o mundo, caiu para Vanclay. E quando um homem de vontade fraca finalmente enxerga a verdade, ele se torna o homem mais perigoso para quem o enganou. A manhã seguinte em que tudo mudaria estava próxima. E dessa vez, eu não precisaria mover um único dedo. A própria gravidade da desonestidade deles se encarregaria do impacto final. O que você faria se descobrisse que sua nora estava traindo seu filho enquanto gastava o que restava do dinheiro dele? Antonieta está prestes a receber uma visita inesperada. Se você acredita que a verdade sempre aparece, se inscreva no Afonso Story para não perder o próximo capítulo dessa história real. Deixe seu comentário, justiça, e até o próximo vídeo. O clima em Ribeirão Preto mudou drasticamente naquela noite de terça-feira. Uma frente fria, vinda do sul, trouxe consigo uma daquelas tempestades que parecem querer lavar a alma da terra. O som dos trovões ecoava pelas paredes da casa, um estrondo seco que fazia as vidraças do escritório tremerem. Eu estava sentada na minha poltrona, com um livro de balanços anuais no colo,
mas meus olhos não conseguiam focar nos números. Meus ouvidos estavam atentos ao barulho do portão eletrônico. Eu já sabia o que estava por vir. O relatório final do detetive, enviado por e-mail poucas horas antes, continha as imagens que selavam o destino daquela farsa. Thalita havia partido. Ela não avisou, não deixou bilhete, nem olhou para trás. Enquanto Vanclay estava no porto de Itajaí, descarregando um caminhão sob a garoa fina do litoral, ela limpou o que restava do fundo da gaveta da pensão, os últimos R$ 1.000 que ele havia economizado com suor e calos, e entrou no carro de Lindomar, o corretor de Balneário Camboriú. A imagem dela sorrindo dentro do carro dele, partindo para uma vida de novas mentiras, foi a última peça do quebra-cabeça. Às 10 horas da noite, as luzes de um táxi iluminaram o asfalto molhado da minha entrada. Eu não me mexi. Esperei. Ouvi o som da porta do carro se fechando e o táxi partindo apressado. Então, veio o silêncio, interrompido apenas pelo chicotear da chuva contra as telhas. O interfone tocou. Eu olhei para o monitor da câmera de segurança. Lá estava ele. Vanclay não parecia mais o homem que saiu daqui com roupas de linho e o peito estufado pela arrogância da nora. Ele estava magro, as bochechas encovadas pela má alimentação e pelo estresse. Suas roupas estavam encharcadas, coladas ao corpo, e ele carregava apenas uma sacola plástica de supermercado com que pareciam ser mudas de roupa baratas. Ele não tocou o interfone uma segunda vez. Ele ficou ali, de cabeça baixa, deixando a água escorrer pelo rosto, como se estivesse esperando que o próprio céu o dissolvesse. Eu levantei e caminhei até a porta principal. Abri apenas a fresta, sentindo o vento frio invadir o hall de entrada. Mãe! A voz dele veio fraca, abafada pelo som do temporal. Eu não tenho para onde ir. Eu não abri o portão imediatamente. Meu coração de mãe latejava, um grito silencioso pedindo para eu correr e abraçá-lo, mas a contadora em mim, a mulher que foi insultada e planejada para o esquecimento, exigia um acerto de contas. Onde está a liberdade que Florianópolis prometeu, Vanclay? Perguntei, minha voz projetada para alcançar o portão através do sistema de som. Onde está a mulher que dizia que você era só dela e que eu era uma sombra? Ele caiu de joelhos no cascalho úmido. O som do impacto dos joelhos dele no chão me doeu mais do que qualquer ofensa de Thalita. Ela me deixou, mãe. Ela me traiu com o homem que ajudou a gente a fugir. Ela levou tudo. Até o dinheiro que eu ia usar para pagar o aluguel daquele buraco onde a gente morava. Ela disse que eu sou um perdedor, que eu não sirvo para nada se não tiver o seu dinheiro. Eu apertei o controle e o portão de ferro começou a render, abrindo-se lentamente. Vanclay levantou-se com esforço e caminhou em direção à varanda. Quando ele chegou sob o teto da entrada, a água escorria em poças a seus pés. Ele tentou entrar na sala, mas eu coloquei a mão em seu peito. Aqui não, Vanclay. Esta casa pertence à família que você desonrou. Esta casa pertence à mãe que você tentou declarar incapaz. Mãe, pelo amor de Deus, eu estava cego. Ele soluçou, as lágrimas agora se misturando à água da chuva. Ela me manipulou, ela me fez acreditar que você me odiava. Eu fui um tolo, um idiota. Ser um tolo é uma escolha, meu filho. Ser um traidor é um caráter, respondi, mantendo o olhar firme. Você voltou porque percebeu que ela não amava você. Ela amava o sobrenome. Ela amava o que você podia comprar. Agora que você é apenas o Vanclay, sem cartões e sem herança, você não tem valor para ela. Eu me afastei um pouco e peguei uma chave que estava sobre o aparador. Você pode ficar na propriedade. Mas você não vai dormir no seu antigo quarto de seda. Você vai para a casa do caseiro, nos fundos da fazenda. Lá tem uma cama simples, um fogão e o básico para sobreviver. Mas mãe, amanhã, às 5 da manhã, o capataz vai passar lá. Você vai começar na colheita. Vai carregar sacos de grãos, vai sentir o peso da terra nas costas, exatamente como eu e seu pai sentimos há 40 anos. Você vai aprender o valor de cada centavo que aquela mulher desperdiçou em Florianópolis. Ele olhou para a chave na minha mão como se fosse um julgamento final. Se em um ano você provar que é um homem, e não um acessório de nora interesseira, conversaremos sobre o seu futuro na empresa. Se você desistir em uma semana, o portão da frente continuará funcionando para você sair, mas nunca mais para entrar. Vanclay pegou a chave. Seus dedos tremiam.
Ele olhou para o interior luxuoso da sala, para as pratas de família que Thalita tanto cobiçou, e depois olhou para a escuridão da chuva que levava à casa dos fundos. E o meu filho? Onde ele está? Perguntei, com o coração apertado. Ela o levou para a casa da mãe dela em Curitiba antes de fugir com o Lindomar. Ele explicou, a voz sumindo. Eu vou lutar pela guarda dele, mãe. Eu juro. Você não vai lutar por nada enquanto não conseguir sustentar a si mesmo, Vanclay. Um homem sem prumo não pode guiar uma criança. Eu já acionei o Dr. Orestes. Nós vamos buscar o menino legalmente. Ele vai crescer aqui, aprendendo o que é lealdade. Quanto a você, a terra te espera amanhã cedo. Ele assentiu, a cabeça baixa em sinal de submissão. Ele se virou e caminhou sob a chuva em direção à pequena casa de colonos nos fundos da propriedade. Eu fechei a porta de carvalho e encostei a cabeça nela. As lágrimas que eu segurei por 6 meses finalmente caíram. Eu não estava chorando por tristeza. Estava chorando por alívio. A serpente tinha sido expelida. O meu filho, embora quebrado, estava de volta ao lugar onde poderia ser reconstruído. A liberdade que eu respondi no bilhete, boa sorte, finalmente tinha chegado para mim. A liberdade de não ter mais um inimigo dentro de casa. Mas a história ainda não tinha acabado. Eu ainda precisava garantir que Thalita recebesse a última fatura de suas ações. No mundo da contabilidade, não existem dívidas esquecidas, apenas dívidas que aguardam o momento certo para serem cobradas. Fui até a cozinha, apaguei as luzes e olhei pela janela. Lá longe, uma pequena luz se acendeu na casa do caseiro. Vanclay estava lá, sozinho, sem o brilho falso de Floripa, sem os gritos de Thalita. Apenas ele e a sua consciência. A manhã seguinte traria o trabalho duro. E eu estaria lá, na varanda, tomando meu café e observando o sol nascer sobre as minhas terras, sabendo que, no final, a justiça não é sobre quem ganha, mas sobre quem permanece de pé com a verdade. O que você faria se seu filho voltasse assim? Você daria o conforto de volta ou faria como Antonieta e o colocaria para trabalhar? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para o canal Afonso Story. Se inscreva para não perder o próximo capítulo, onde veremos se Vanclay aguenta a pressão. Às 5 da manhã, o despertador biológico de Ribeirão Preto não é um som eletrônico. É o canto dos galos e o ronco dos motores dos tratores que se preparam para o campo. Eu já estava de pé, na varanda, segurando minha caneca de café fumegante. O cheiro da terra molhada pela tempestade da noite anterior subia como um incenso. Olhei para os fundos da propriedade e vi a luz da pequena casa do caseiro se acender. Vanclay saiu de lá minutos depois. Ele vestia uma calça de brim pesada e uma camisa de algodão que eu havia deixado separada. Ele caminhava com os ombros encolhidos, sentindo o ar frio da manhã. O capataz da fazenda, o seu Tião, um homem cujas mãos pareciam raízes de árvore de tão calejadas, já o esperava junto ao caminhão de transporte. Eu observei a cena sem ser vista. Vi o momento em que Tião entregou a Vanclay uma enxada e apontou para o setor norte da plantação. Não houve privilégios. Não houve bom dia, Sr. Vanclay. Houve apenas o silêncio do trabalho que estava por vir. Vi meu filho subir na caçamba do caminhão junto com os outros trabalhadores. Ele, que um dia foi o diretor que assinava documentos em salas com ar-condicionado, agora era apenas mais um par de braços tentando compensar o tempo perdido. Voltei para dentro e sentei-me à minha mesa. O trabalho de Vanclay estava começando na terra, mas o meu trabalho continuava no papel. Abri o computador e entrei em contato com o Dr. Orestes. Precisávamos finalizar o rastreamento de Thalita. O relatório do detetive indicava que ela estava agora em Joinville, Santa Catarina. Ela e o tal Lindomar tinham se instalado em um condomínio de classe média, tentando aplicar um novo golpe. Uma suposta consultoria imobiliária para investidores do agronegócio. Thalita estava usando as informações privilegiadas que obteve enquanto morava na minha casa para tentar atrair investidores em Santa Catarina. Ela prometia acesso a terras produtivas no interior de São Paulo com preços abaixo do mercado. Ela estava vendendo fumaça, usando meu nome e o nome da minha família como isca. Antonieta, disse Orestes pelo telefone, ela está cruzando uma linha perigosa. Isso já não é apenas briga de família, é estelionato. Se ela fechar qualquer contrato usando o nome da sua holding,
As consequências podem ser graves para nossa imagem. Eu não vou deixar que ela feche contrato nenhum, Orestes, respondi, sentindo o sangue ferver de uma forma controlada. Eu quero que você envie uma notificação judicial para o Sindicato Rural de Joinville e para as principais imobiliárias da região. Anexe o documento de exclusão de Vanclay da sociedade e a cópia da queixa-crime que abrimos por apropriação indébita. Eu não queria apenas que ela parasse. Eu queria que o mercado soubesse que a nora de Antonieta era uma fraude. No mundo dos negócios, a desconfiança é um vírus que se espalha rápido. Uma vez que o nome dela estivesse marcado, nem o melhor corretor de Balneário Camboriú conseguiria salvá-la. Enquanto isso, os dias passavam em Ribeirão. A cada final de tarde, eu via Vanclay voltar da colheita. Na primeira semana, ele mal conseguia andar. Suas mãos estavam cobertas de bolhas que logo se transformaram em feridas vivas, e depois, em calos. Ele chegava à casa do caseiro, tomava um banho frio e apagava a luz antes das 8 da noite. Ele não tinha energia para reclamar, nem para pedir dinheiro, nem para olhar o celular. A terra é o melhor psicólogo que existe. Ela não aceita mentiras. Se você não plantar com cuidado, ela não produz. Se você não respeitar o tempo dela, ela te castiga. Vanclay estava, finalmente, aprendendo a gramática da sobrevivência. Uma tarde, eu caminhei até o galpão de ensaque. Vanclay estava lá, carregando sacas de 60 quilos nas costas, jogando-as sobre os paletes. O suor escorria pelo seu rosto, agora mais bronzeado pelo sol. Ele me viu de longe. Antigamente, ele teria vindo correndo me pedir um favor ou reclamar do cansaço. Dessa vez, ele apenas baixou a cabeça, ajeitou a próxima saca e continuou o trabalho. Ele me deu o que eu mais queria, o silêncio do respeito. Eu sabia que ele estava sentindo falta do filho. Eu também sentia. Mas o processo em Curitiba estava avançando. Dr. Orestes já havia conseguido uma liminar provisória baseada no abandono de lar e na conduta moral da mãe. Thalita estava tão ocupada tentando manter sua nova farsa em Joinville que nem se deu ao trabalho de contestar a guarda. Para ela, o filho era apenas um acessório que se tornou pesado demais para carregar em sua fuga. À noite, sozinha na minha varanda, eu percebi que a vingança que eu planejei tinha tomado um rumo diferente. Eu comecei querendo punir, mas acabei curando. Puni a Thalita com a verdade da sua própria insignificância sem o meu dinheiro, e estava curando Vanclay com a dureza da realidade que ele sempre ignorou. Thalita me escreveu meses atrás dizendo que se foi com meu filho. Eu olhei para o campo, para a luz acesa na casa do caseiro, e sorri. Ela não o levou. Ela apenas o perdeu para a vida real. E a vida real, embora dura, era o único lugar onde Vanclay poderia um dia voltar a ser, de fato, meu filho. A contabilidade estava quase fechada. Faltava apenas um último encontro. Um último acerto de contas com a mulher que achou que poderia derrubar uma árvore centenária com canivete de plástico. Antonieta está sendo implacável, mas justa. Você acha que o trabalho pesado é a melhor forma de educar um filho que se perdeu? Comenta aqui embaixo com a palavra terra se você concorda com ela. E não esqueça de se inscrever no Afonso Story para o grande desfecho dessa história. A cobrança final não chegou através de gritos, mas através de um oficial de justiça em uma manhã nublada em Joinville. Enquanto eu acompanhava tudo pelo monitor do meu escritório em Ribeirão Preto, recebi as atualizações em tempo real do Dr. Orestes. O castelo de cartas que Thalita construiu com o corretor Lindomar estava prestes a sofrer um vendaval jurídico. Thalita tinha acabado de organizar um coquetel de luxo em um hotel de Joinville para lançar sua consultoria. Ela usava um vestido que provavelmente custou 3 meses do salário de um trabalhador comum, sorrindo para investidores e prometendo conexões com o agronegócio paulista que ela já não possuía. Ela estava no auge da sua encenação quando o oficial de justiça entrou no salão, acompanhado por 2 policiais. O silêncio que se abateu sobre o local foi absoluto. Orestes não apenas enviou as notificações, ele protocolou um pedido de busca e apreensão de documentos e a interdição imediata das atividades daquela empresa por fraude ideológica e uso indevido de marca registrada. Na frente de todos os seus novos contatos, Thalita foi notificada de que estava sendo processada por estelionato e apropriação indébita. A imagem que o detetive me enviou por foto era impagável. Thalita, com a taça de espumante ainda na mão, vendo os policiais recolherem os notebooks e os panfletos que levavam o nome da minha holding.
Lindomar, o corretor parceiro, ao ver a confusão, não pensou duas vezes. Saiu pelos fundos, abandonando-a à própria sorte, exatamente como ela havia feito com Vanclay. Pessoas que se unem pela ganância desmoronam pela covardia. Em Joinville, a notícia se espalhou em minutos. A grande empresária de São Paulo era uma farsante com as contas bloqueadas e o nome sujo. Sem o apoio de Lindomar e sem o crédito dos investidores, ela foi despejada do condomínio naquela mesma tarde. Soube que ela terminou a noite em uma delegacia, prestando depoimento sobre as promessas de venda de terras que nunca lhe pertenceram. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, o sol se punha tingindo o céu de um laranja profundo. Vanclay completava seu 9º mês de trabalho na colheita. Naquela tarde, ele não foi direto para a casa do caseiro. Ele caminhou até a varanda da casa principal e parou na escadaria. Ele estava sujo de terra, o rosto queimado, mas seus olhos tinham uma clareza que eu não via há décadas. Mãe, ele disse, mantendo uma distância respeitosa. Eu terminei o setor norte. O seu Tião disse que a produtividade deste ano vai bater o recorde. Eu fechei meu livro e olhei para ele. E o que você aprendeu com isso, Vanclay? Aprendi que a soja não cresce mais rápido porque você grita com ela. E que o dinheiro não nasce no banco, ele nasce no suor. Eu recebi uma carta do Dr. Orestes hoje. Ele disse que o processo da guarda do meu filho em Curitiba foi concluído. Eu ganhei a custódia total. Meu coração saltou. E você está pronto para ser pai, Vanclay? Não sei se estou pronto, mãe. Mas sei que agora eu tenho mãos para trabalhar e sustentá-lo sem depender de migalhas ou de golpes. Eu quero que ele cresça aqui. Quero que ele me veja trabalhando no campo, para que ele nunca se torne o homem que eu fui no ano passado. Eu me levantei e desci os degraus. Pela primeira vez em muito tempo, eu não vi o herdeiro mimado. Vi um homem. Eu coloquei a mão no ombro dele, sentindo o tecido áspero da camisa de trabalho. O seu filho chega amanhã, Vanclay. Ele não vai para a casa do caseiro. Ele vai ficar no quarto dele, aqui na casa principal. Mas você continuará na lida. O seu ano de aprendizado ainda não acabou. Eu não esperava nada diferente, mãe, ele respondeu, com um meio sorriso que me lembrou muito o pai dele. Naquela noite, recebi um último e-mail sobre Thalita. Ela tinha sido solta, mas estava proibida de deixar a comarca de Joinville. Estava morando em um quarto alugado em uma zona industrial, trabalhando como atendente em uma lanchonete de beira de estrada para pagar os honorários do advogado público. O destino é um contador implacável. Ela queria o brilho de Florianópolis e a riqueza de Ribeirão. Terminou com o barulho das carretas e o cheiro de óleo diesel. Ela me escreveu dizendo que se foi com meu filho. Hoje, ela percebe que, ao levá-lo para o deserto, ela apenas o devolveu para a única pessoa que o amava o suficiente para deixá-lo cair e aprender a levantar. A justiça de Antonieta não foi feita com sangue, mas com paciência. Eu tomei meu último gole de café da noite, sentindo a paz que só a ordem restaurada pode trazer. O feitiço virou contra a feiticeira. Thalita perdeu tudo e Vanclay encontrou sua dignidade. Você acha que a lição foi completa? Deixe seu comentário com a palavra redenção se você se emocionou com essa volta por cima. Se inscreva no Afonso Story para o capítulo final, onde Antonieta encerra essa jornada. 1 ano se passou desde aquela manhã em que encontrei o bilhete de Thalita sobre a mesa de Mogno. Hoje, a casa em Ribeirão Preto respira um ar diferente. Não há mais o perfume sufocante de segundas intenções, nem o som de saltos agulha ditando regras de uma falsa modernidade. O que ouço agora, enquanto observo o sol se pôr atrás das mangueiras, é o riso do meu neto correndo pelo jardim e o som rítmico das ferramentas sendo guardadas no galpão. Vanclay cumpriu sua promessa. Ele não desistiu. No final do seu ciclo de 12 meses na colheita, eu o chamei de volta ao escritório principal. Ele não usava mais o terno que Thalita escolhera para ele. Vestia uma camisa social simples, mas seus ombros estavam erguidos com uma confiança que o dinheiro não compra. Ele não me pediu para voltar ao cargo de diretor. Ele pediu para gerenciar a operação de logística no campo, lá onde o trabalho acontece de verdade. Eu não quero mais assinar papéis que não entendo, mãe, ele me disse naquele dia. Eu quero garantir que cada grão que sai desta fazenda chegue ao porto com a mesma qualidade com que foi plantado. Eu o reintegrei à holding, mas sob novas cláusulas. Orestes redigiu um novo estatuto,
focada em governança e mérito. Van Clay agora é um sócio, mas um sócio que sabe o valor da terra sob suas unhas. Quanto a Thalita, o silêncio foi meu último presente para ela. Soube que ela ainda está em Joinville, enfrentando os processos por estelionato que o Dr. Orestes moveu com precisão cirúrgica. Sem o apoio de Lindomar, que desapareceu com o que restava do capital dela, e sem o sobrenome da nossa família para lhe abrir portas, ela se tornou um exemplo vivo de que a beleza sem caráter é como uma fachada de luxo em um prédio condenado. Ela tentou me ligar uma última vez, meses atrás, chorando e pedindo perdão, alegando que tudo foi um grande mal-entendido. Eu não atendi. Não por ódio, mas por uma absoluta falta de interesse. Quando uma auditoria é concluída e as perdas são baixadas, não há motivo para reabrir os livros. Sentei-me na varanda para o meu café da tarde, o ouro negro que agora meu filho também sabe apreciar. Olhei para o meu neto, que parou de correr para observar uma semente que brotava em um pequeno vaso. Ele terá uma educação impecável, mas, acima de tudo, ele terá o exemplo de um pai que caiu e teve a coragem de se levantar pela força do próprio trabalho. A justiça de uma mãe não é cega, ela enxerga longe. Eu tive que ser o deserto para que o meu filho encontrasse o oásis. Tive que dizer boa sorte para uma partida desonesta, para que pudesse dizer bem-vindo a um retorno verdadeiro. Thalita achou que me deixou sozinha naquela manhã de chuva. Ela não entendeu que a solidão de uma mulher forte é, na verdade, um reino de paz. Ela me escreveu dizendo que se foi com meu filho, mas a verdade é que ela apenas o levou para ser lapidado pelo mundo. Hoje, quem tem a sorte e a liberdade sou eu. Eu sou Antonieta. Tenho 69 anos, uma família restaurada e a consciência limpa de quem nunca precisou trair para vencer. A vida, afinal, é a contabilidade mais justa que existe. No final, cada um recebe exatamente o que plantou. Esta foi a jornada de Antonieta. Uma história sobre limites, amor próprio e o valor da justiça. Se você acredita que o respeito à família e o trabalho honesto são a base de tudo, se inscreva no canal Afonso Story para que possamos trazer mais relatos reais de superação como este. Qual lição você leva dessa história hoje? Deixe sua reflexão nos comentários. Até o próximo vídeo.